Vamos ver um exemplo de polimorfismo utilizando tecnologia Java. Lembrando, polimorfismo significa várias formas. Para começar o nosso exemplo, eu criarei três classes. A primeira delas chamarei de transporte. Muito bem. Nesta classe, criarei um método qualquer, como por exemplo, mover. Esse método mover, ele simplesmente retornará aqui. Sou um meio de transporte. Ok? Muito bem. Criarei agora uma segunda classe. Dessa vez, chamarei ela de veículo. Clicando aqui em finalizar, eu vou simplesmente utilizar esta classe veículo e estabelecer aqui uma relação de herança com aquela classe transporte que eu acabei de criar. Ok? O que farei aqui então? Aproveitarei aqui o corpo da minha classe veículo e farei um processo de sobrescrita do método existente lá na classe transporte, ou seja, o string mover. Então, este método retornará um texto dizendo: sou um veículo em movimento. E aí, então, para finalizar, criarei a nossa terceira classe e a chamarei de carro. Finalizarei estabelecendo agora uma relação de herança com a última classe que eu criei, que é a classe veículo. E também farei o processo de sobrescrita, criando o método mover. E vou colocar aqui, return, sou um carro. Estou me movendo. Então, recapitulando. Comecei com uma classe transporte, que tem o método mover, e ela diz sou um meio de transporte. Criei uma subclasse chamada veículo, que também tem o método mover, mas que sobrescreveu este método, dizendo sou um veículo em movimento. E, por fim, criei a classe carro, que é filha dessa última classe veículo, que também sobrescreve o método e aplica aqui um texto diferente. Para agora demonstrarmos o comportamento de polimorfismo, vou criar uma última classe, que será a nossa classe de exemplo. Então, vou chamar aqui de principal polimorfismo. Ok, nossa classe está aqui devidamente criada. Então, o que farei? Criarei o nosso public static void main e, além do public static void main, eu criarei um segundo método estático aqui nesta classe, que é um método capaz de receber, por exemplo, um método de transporte. Então, vamos dizer aqui, mover transporte. E aí, ele pode receber qualquer transporte, vou chamar aqui de trans. E o que ele fará? Ele simplesmente fará a impressão do que for retornado pelo método trans.mover. Opa, perdão, esqueci do retorno. É um método void. Ok. Agora, vamos então instanciar aqui objetos de cada um dos nossos três tipos. Então vejam bem. Criarei aqui primeiro um objeto do tipo transporte, igual a new transporte. Criarei um segundo objeto do tipo veículo. E para finalizar, criarei um terceiro do tipo carro. Muito bem. Já temos então um objeto de cada um dos tipos. Lembrando que, como estes três objetos eles estão relacionados entre si por uma relação de herança, então automaticamente
todo veículo é um meio de transporte e todo carro também é um meio de transporte. Obviamente, lembre-se que o inverso não é verdadeiro. Nem todo meio de transporte pode ser um carro, ok? Muito bem. Agora o que nós faremos? Eu vou chamar o método lá embaixo mover transporte e aproveitando dessa característica, né, de que todos esses objetos eles podem ser vistos como transporte, eu passarei cada um deles para o método lá embaixo. Então, por exemplo, aqui na primeira linha eu passarei o transporte, vou até escrever aqui passando o transporte para que vocês vejam. E farei o mesmo para os outros objetos. Então vamos passar aqui. No primeiro foi um transporte, no segundo nós passaremos como parâmetro, um veículo, e para finalizar, o veículo aqui ele é representado pela variável v, e para finalizar passarei como parâmetro um carro, que é representado pela variável c. Então vamos lá. Observem mais uma vez que as três chamadas que vocês veem aqui são exatamente ao mesmo método. E este método é responsável por fazer o quê? Por chamar o método mover. Vamos executar, direito do mouse, run file. Olhem só que interessante. Quando eu passei como parâmetro um objeto do tipo transporte, o que o Java fez? Ele imprimiu o corpo do método mover do objeto, ou melhor dizendo, da classe transporte. Quando eu passei um veículo, ele imprimiu o corpo do veículo. E quando ele passou um carro, também ele imprimiu o corpo de um carro. No entanto, se nós observarmos a classe aqui de testes, observando esse método aqui pontualmente falando, ele sempre recebe um transporte. Então, quando nós estamos trabalhando aqui nessa linha e fazendo uma impressão, nós estamos chamando aparentemente o método mover de transporte. Então, seria talvez até mais lógico pensar que ele deveria ter impresso o método mover de transporte, ou seja, ele deveria ter impresso 3 vezes este texto que está aqui, sou um meio de transporte. No entanto, o que nós observamos aqui foi justamente um comportamento polimórfico, ou seja, independente de nós estarmos trabalhando com uma variável do tipo transporte, aqui, quando nós executamos, ou seja, em tempo de execução, na realidade o método mover que foi chamado, que foi executado, é aquele correspondente ao objeto. Então, justamente por isso nós tivemos, quando trabalhamos com um objeto do tipo veículo, na variável v, o que foi impresso em tela foi o método mover de veículo. E quando nós tínhamos um objeto do tipo carro representado pela variável c, o que tivemos em tela foi justamente a execução do método que está na classe carro. Então, este é um exemplo de comportamento polimórfico. Ele foi criado aqui dentro de uma estrutura de herança, mas vocês também poderiam ter reproduzido este comportamento com interfaces, partindo do princípio que toda classe que implementa uma interface, ela também pode ser vista aqui como a sua interface. Então eu poderia ter uma única interface implementada em 3 ou 4 classes distintas, e aí, mais uma vez, em tempo de execução, o método a ser executado é sempre o da classe que está em memória. Então não se esqueçam disso.